pessoal, prontos para mais uma aula? Então vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento sustentável e os tipos de poluições que nós temos no planeta. Nós sabemos que para uma economia girar, ela precisa de estar desenvolvendo novas tecnologias, ela precisa de estar desenvolvendo novos produtos que venham ser lançados no mercado para que a população possa consumir esses produtos, terem mais praticidade, mais facilidade nas suas casas, no seu dia a dia. Só que nós precisamos levar em consideração os impactos que esses produtos podem também gerar negativamente. Um celular, por exemplo, de última geração, ele vai te conectar com o mundo, ele vai substituir uma câmera fotográfica, você já consegue tirar uma foto, por exemplo, e já enviar instantaneamente para qualquer lugar, né, do mundo, não só do país, mas para qualquer lugar do mundo. Só que nós sabemos que, por exemplo, estou dando um exemplo do telefone celular, porque é uma coisa que constantemente está mudando, constantemente está evoluindo, constantemente tem saído novos modelos no mercado, só que isso gera um impacto, porque a partir do momento que novos celulares estão sendo produzidos, que novos celulares estão sendo feitos, a gente vai descartando os antigos e a gente não vai mais querendo usar. E esse descarte, muitas vezes, é feito de forma inadequada, principalmente as baterias, né, dos celulares. Então, quando esse descarte é feito de forma inadequada, ele pode causar algum dano, ou seja, algum prejuízo para o meio ambiente. E as indústrias que fazem esses celulares, esses aparelhos eletrônicos, elas têm que estar em constante movimento, têm que estar em constante produção, e com isso ela também vai gerando o quê? Ela vai gerando novos poluentes que vão degradando assim então a natureza. Só que com essa tecnologia toda, em meados de 1987, foi formulado uma teoria, uma tese do desenvolvimento sustentável. O que é isso? Seria a integração da economia com a sociedade e a natureza. Então a economia ela tem que girar, a economia precisa crescer, a gente realmente precisa dos produtos, as empresas precisam que a gente compre um produto e isso vai gerando renda, né? Então a economia ela precisa crescer, só que essa economia ela tem que levar em conta a sociedade, né? Que ela precisa estar atenta ao que a sociedade quer, às inovações que a sociedade precisa, mas mais ainda ela precisa fazer o quê? Levar em consideração o não dano à natureza. Né? Então, o desenvolvimento sustentável seria para quê? Para justamente integrar isso tudo, para que a economia aconteça, para que a sociedade cresça, mas sem prejudicar, então, a natureza. E com isso surgiram muitas ONGs, né? Muitas empresas, microempresas, que vão fazer a reciclagem de material. E aí acontece que com essa reciclagem de material, a gente retira menos insumos da própria natureza, porque não é só também a destruição da natureza com poluição, não. A gente também acaba com os recursos naturais sendo retirados constantemente da natureza. E aí, então, quando faz-se a reciclagem, ao invés de a gente tirar o produto bruto da natureza, a gente consegue reaproveitar, muitas vezes, né, aquele produto inicial que foi retirado. E quando a gente faz um consumo excessivo de produtos, consequentemente, vem a poluição com ele. Como? Primeiro, a poluição que ocorre na atmosfera, porque as indústrias estão trabalhando a todo vapor e estão liberando, então, os poluentes na atmosfera. Depois, vem a poluição do solo e da água. De que maneira? Com o descarte daqueles objetos, né, daquelas coisas que nós usamos no nosso dia a dia. O nosso planeta, ele já não tem mais onde comportar tanto lixo. As nossas cidades, elas produzem tanto lixo diariamente que elas já estão sem ter onde colocar todo esse lixo. E aí são criados os grandes lixões ao céu aberto, que hoje em dia já a maioria dos lugares já estão desativando esses lixões, porque eles causam muito, muito dano, até mesmo para as pessoas que estão lá próximas, né?
Então, assim, os lixões a céu aberto são os mais comuns, mas infelizmente são os piores. E já não se tem mais aonde produzir e aonde colocar, produzir não, aonde descartar esse material. Então, o que seria a poluição, né? A poluição, ela se refere-se à presença concentrada no ambiente de determinadas substâncias ou agentes físicos que negativamente estão presentes na natureza. Então, como eu falei, por exemplo, a poluição atmosférica. A poluição atmosférica, ela sofre muito com um produto. Que produto é esse? O CO2, que é na verdade, o CO, né? Que é o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele vem do gás carbônico. É uma modificação, então, do gás carbônico. E como que esse monóxido de carbono é produzido? A partir da queima de combustíveis fósseis. Então, com a queima, né, dos combustíveis fósseis, se libera na natureza uma grande quantidade desse gás poluente. E outro gás poluente também é o dióxido de carbono. E esse pode ser proveniente da queima de carvão natural ou das indústrias. Então, as indústrias, elas liberam muito no ambiente o dióxido de carbono, que é extremamente tóxico, que faz mal para o ser humano. Nós, ao respirarmos, né, esse ar poluído, nós estamos consumindo esse dióxido de carbono, e por ele ser tóxico, o que acontece? Ele vai entrando e vai intoxicando as nossas células e vai causando as doenças respiratórias. Um outro problema também da poluição atmosférica é a criação da chuva ácida. O que é a chuva ácida? As nuvens, elas são formadas, né, como nós já vimos no ciclo da água. A água, ela vai evaporando, né, até encontrar uma camada superior da atmosfera. Essa camada superior, ela é mais fria, então as partículas, as gotículas, elas vão se condensando e vão se juntando. Só que além dessas gotículas de água que vão subindo, de vapor de água que vão subindo, vai junto dentro delas o quê? O dióxido de carbono. Ou seja, aquela nuvem, então, passa a ser uma nuvem tóxica. E aí, quando essa nuvem encher demais e for precipitar em forma de chuva, vai estar caindo, além da água, também as partículas ácidas. E o que acontece? Essas partículas ácidas também são formadas por dióxido de enxofre, que é uma outra substância tóxica que também pode ser liberada no ambiente, e com isso vai fazendo a poluição atmosférica. O que acontece quando a chuva ácida é muito intensa em determinados locais? Principalmente em locais onde tem muitas fábricas, muitas indústrias, ocorre muito, né? Essa chuva ácida. Então, o que pode acontecer? Ela vai corroendo. Nós temos exemplos de locais onde tem muita chuva ácida, tinha monumentos, por exemplo, da cidade, que foram todos corroídos de acordo com o passar do tempo, as várias chuvas ácidas que foram caindo, então elas foram acabando com aqueles monumentos, podem acabar com fachadas de casas e assim sucessivamente. Outro problema também que ocorre na poluição atmosférica, eu tô falando o quê? Do ar, né? Então, nós estamos falando da poluição do ar. É o aumento do efeito estufa. O efeito estufa é algo natural, algo que o próprio planeta ele tem que fazer para quê? Para poder manter um pouco do calor na Terra. Porque o nosso planeta ele só tem vida devido ao calor e aos raios solares, né? O calor e a intensidade dos raios solares. Só que esse calor, de dia ele bate na Terra e à noite ele volta. Só que ele não pode voltar todo. Então, o próprio planeta ele cria, né, uma camada atmosférica chamada de efeito estufa, que mantém um pouco desse calor no planeta. Acontece o seguinte, quando a gente polui demais a atmosfera, a gente polui demais o ar, essa camada ela fica mais densa, ela fica mais pesada. E aí ela impede que esse raio solar que bateu durante o dia no planeta retorne todo do jeito que ele teria que retornar. Ou seja, ele mantém
essa energia, né, do Sol no planeta, e com isso aumenta-se a temperatura do planeta. Só que, ao contrário do que a gente pensa, o efeito estufa, ele aumentando a temperatura, ele também desregula toda a temperatura do planeta. Então, às vezes, pode ser que o inverno seja mais rigoroso, né? Seja mais frio do que o normal. O calor seja mais calor, o verão seja mais quente do que o normal. Ou seja, ele faz uma inversão térmica. Então, o efeito estufa ele vai causar isso. O aquecimento, que a gente chama de aquecimento global, ele causa uma inversão térmica também. As geleiras estão derretendo, e aí todas essas coisas que a gente pode presenciar hoje em dia, né, que a gente vê hoje em dia ocorrendo no mundo, devido justamente a isso, esse descompensamento que está acontecendo no nosso planeta devido à poluição que nós estamos lançando. E por último tem a poluição da água e dos solos. Quando a gente descarta muito material tóxico no solo, a gente está prejudicando aquele solo para quê? Para novas plantações. Então, a gente teria que deixar de plantar naqueles determinados locais, próximos de fábricas, principalmente, né? Ou próximos de cidades onde a gente joga o lixo. Então, por exemplo, como eu falei antes, naqueles lixões, o solo é totalmente prejudicado. Não pode se fazer nenhuma plantação ali, por quê? Porque ali tem muitas substâncias tóxicas, né, que vão prejudicar uma plantação naquele local. E na água a mesma coisa. Quando uma cidade inteira descarta seus rejeitos de esgoto, acabam completamente com a qualidade daquela água. Aqueles peixes e aqueles animais que viviam ali naquela água, com certeza eles vão morrer. Vai haver uma grande proliferação de bactérias e de outros micro-organismos que não deveriam estar naquele local. Com isso, toda a fauna e toda a flora daquele determinado local, consequentemente, vão morrer. Sem contar que, se a água estiver poluída, a gente também não pode usar para o nosso consumo, né? Porque nós precisamos de água para tudo. A gente precisa de água para beber, a gente precisa de água para plantar, a gente precisa de água para os nossos animais, a gente precisa de água para os nossos afazeres domésticos, né? E quando essa água está poluída, não tem chance da gente utilizar essa. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos fazer ações efetivas para que a gente não polua nem as águas, nem o solo e nem a nossa atmosfera, porque nós dependemos disso. Nós dependemos de um planeta limpo, nós dependemos de um planeta que consiga subsistir, que consiga se refazer. Mas se a gente passar o tempo todo degradando o nosso planeta, pensando apenas no consumo, apenas na nossa facilidade diária, né? Apenas em novas tecnologias, o planeta não vai dar conta e vai perder todo mundo. Perde o planeta e perde a gente. Só que a gente já viu em outras aulas que o planeta ele é capaz de se recuperar. Será que a gente é capaz de se recuperar? Uma vez que a gente perde a vida, né? Não tem como. Então, galera, vamos cuidar do planeta, vamos ter ações simples dentro da nossa casa. Nós podemos fazer a diferença, tá bom? Até a próxima!